Vamos iniciar nossos estudos, claro, com a página 187, já começando dizendo: se Deus ultrapassa toda a realidade, encontraremos Deus quando conhecermos toda a realidade? E se o homem tem poderes que lhe permitem compreender todo o universo, Deus é talvez o universo todo, mas qualquer outra coisa. Nós vamos falar aqui um pouco sobre o esoterismo, né? E alguns detalhes aqui que fica claro neste livro. A importância de você se preocupar com esses tidos conhecimentos esotéricos, né? Que ele chega todos os dias, através de, hoje em dia, de várias páginas sociais, né? Vários conhecimentos, muito comumente falando hoje o segredo, lei da atração. E para que você aprenda a separar as coisas, a verdade, né, da mentira, que existe hoje, uma grande ilusão, é como se fosse um placebo, algo que lhe promete um resultado específico, porém não passa de uma coisa que aposta na sua crendice, na sua fantasia, na sua imaginação, ou até mesmo numa sensação que às vezes não condiz com a realidade. Aqui neste trecho, e vou terminar falando do próximo capítulo, né? Algumas partes aqui estou lendo, não tem nem como explicar para vocês, para fazer um aprofundamento. Às vezes teria que falar muito aqui, explicar muito, e alguns trechos realmente acabaria se tornando uma verdadeira palestra, né? Mas aqui no final, na página 187, há uma crítica, né, justamente sobre o esoterismo, né? Ou seja, que de tempo em tempo, que dá a entender que a sociedade se recicla. As coisas desaparecem e aí chega uma outra sociedade tentando interpretar o que aconteceu anteriormente. É claro que será uma vaga noção, né, de especulação mesmo, muito longe da realidade. Nesse capítulo ele cita coisas impressionantes, objetos, né, arqueológicos que foram descobertos, e é claro, né, que as grandes nações não falam a respeito disso. Também não querem divulgar isso, não querem especular essa imaginação das pessoas, né, em que tudo isso só faz realmente acreditar que o homem conseguiu feitos incríveis e que todos podem chegar neste estágio, mas é preferível dizer que isso é feito por alienígena, por um tipo de inteligência extraterrestre, e ao invés de entender que o homem é capaz de fazer grandes feitos. É por isso que acredito que o despertar dos mágicos desperte nas pessoas justamente esse seu lado de magia interior, de transformação interior, né? Onde você passa por cima dos preconceitos de se tornar um grande homem, uma grande mulher, passar pelo preconceito de que você é capaz sim de trazer às vezes uma grande solução para pessoas, para a comunidade, para o seu planeta, até mesmo para a sua família. Soluções hoje que o homem carece, né, de certezas, pois a pessoa ela não entende que às vezes ela pode ser o pivô de uma grande transformação, né? Então, continuando aqui nossos estudos, para que você não se deixe levar por minhas palavras, e sim pela interpretação do livro, né? Eu vou continuar mais um pedaço aqui para que você entenda, né? Eu falei um pouco para que você pudesse compreender. Mas continuemos o nosso exercício de desenvolvimento espiritual. Se aquilo que chamamos de esoterismo não passasse, de fato, de um esoterismo, ele fala exoterismo, né? Tem uma diferença entre as duas palavras. Eu vou deixar isso para você como dever de casa. Você vai entender que tem diferença entre esoterismo e exoterismo. Se os mais antigos textos da humanidade, sagrados, a nossos olhos, não passassem de traduções adulteradas, de divulgações sem autoridade, de relatos de terceira mão, das recordações um pouco falseadas de realidades técnicas, nós interpretamos nesses velhos textos sagrados como se realmente fosse a expressão de verdade espirituais, de símbolos filosóficos,
de imagens religiosas. É que se ao lê-los só recorreremos a nós mesmos, homens ocupados pelo nosso pequeno mistério interior, gosto do bem viver e o faço o mal, vivo e morro e morrer, etc. Eles dirigem-se a nós, esses engenhos, esses raios, como manás, esses apocalipses que são representações do mundo, do nosso espírito, da nossa alma. E a mim falam, a mim, para mim. E se tratasse de longínquas recordações deformadas de outros mundos que existiriam de passagem por esta terra, de outros seres que procuraram e sabiam que trabalhavam. Bom, então, novamente eu debruço a vocês este entendimento para que vocês entendam as palavras que ele está falando aqui. O grande engano está em toda a literatura, principalmente aqueles que apresentam a literatura, os escravizadores, né? Os deformadores da sabedoria, né? Os dementadores, né? de conhecimento. São espíritos que estão aí, né? Apodrecendo a mente e o cérebro das pessoas, colocando sandices, assuntos, pensamentos, dos quais não vão levar as pessoas a lugar nenhum. Não vou citar nomes, né? Mas é muito notório hoje, nas mídias sociais, esses falastrões, né? Falseadores, enganadores, né? Que levam as pessoas humildes de pensamento e sentimento, se aproveitam do desejo que elas carregam de encontrar a centelha divina, né? Somente dando um caminho, um mapa, né? Como se fosse um labirinto, para que essas pessoas chegassem até a água viva que Jesus fala, né? Que é a centelha divina. E aqui ele diz muito claro, né? Na diferença de um para o outro, que as pessoas, elas não entendem que é toda a literatura, principalmente misteriosa, você pode pegar o texto de Apocalipse e muitos outros textos, tudo se trata de você. Tudo se trata de tudo que se passa dentro de você. E tudo é um caminho interior. Quem já falou isso para você? Quem já explicou isso para você? Ninguém. Esses grandes gurus hoje, né? Que passam no YouTube, em vários canais de televisão, que ficam falando essas sandices. Quando você já ouviu eles falar uma coisa dessa? Sabe por que eles não vão falar? Porque nem eles sabem. Porque se descobrissem a verdade que os livros, né, que esse despertar traz, eles abandonariam tudo. Essa loucura que eles fazem. Essa sandice, essa destruição da própria alma que eles promovem dentro deles. Então existe uma diferença muito grande no caminho espiritual verdadeiro, na magia verdadeira e naquilo que a gente diz como ilusório, que é pregado hoje ao mundo. O próprio Jesus já falou, né? Loucos, né? Eles não deixavam ninguém chegar ao conhecimento, né? E além de não deixar, eles não tinham conhecimento e não deixavam ninguém chegar, né? Então, é impossível ler esse livro aqui e você não ficar boquiaberto como tudo está ocorrendo há séculos e séculos e séculos, milênios. Nós achamos que estamos avançando e é claro, em algumas coisas nós estamos avançando muito. Alguma parte da ciência realmente vence os obstáculos e consegue trazer o bem-estar e uma vivência à sociedade humana, enquanto a outra tenta ferozmente destruir e aniquilar todo esse desenvolvimento. Principalmente produzindo aquilo que nós chamamos de sequelas vibratórias, como a que nós estamos vivendo nos nossos tempos agora, né? Esse vídeo está sendo gravado em setembro de 2020 e você vê que ainda virá tempos difíceis pela frente. Ou será que você não sabe? Que virá tempos economicamente difíceis para todas as nações. E tudo isso é um reflexo da antimatéria que foi criada devido a todo esse medo
a todos esses espíritos que desencarnaram justamente com a solidão, foram arrancados, privados de sua liberdade, do seu contato com seus familiares e morreram sozinhos, desesperados, sem entender o que estava acontecendo e o porquê, após uma luta tão grande de vida, terem acabado assim, né? Vários espíritos pós-Segunda Guerra Mundial pegaram toda essa transição, né, que a gente está passando agora, resultado justamente desses alquimistas dessa ciência. Muitos não conseguiram provar a simplicidade do viver espiritual e por isso não tinham uma base sólida, da qual a gente vai falar daqui a pouco, espiritualmente. Que essa base sólida é a única que pode queimar a antimatéria que está impregnada em nós. Você sabe o significado da palavra pecado? Esse livro aqui, Os Despertar dos Mágicos, fala sobre isso. Né? O autor, escritor e palestrante Hélio Couto fala sobre isso. Ele leu esse livro aqui. Dá para perceber pelas palavras, por seus discursos, suas palestras. É possível a gente começar a identificar as pessoas dessas escolas só pelo seu linguajar, pelos seus textos. Quase que sempre algumas frases se repetem, porque não tem como fugir disso. É isso que tem que ser falado para a humanidade. É para esse despertar que a humanidade tem que abrir seus olhos. Não é assim? No ano passado eu não fiz um vídeo falando sobre a crise desse ano. Quantos entenderam? Agora, se você for lá no podcast que eu fiz, né, a crise de 2020, vá lá para você ver. Quanta gente colocando, você acertou tudo. Nossa, você acertou tudo. Não há mérito nenhum nisso, porque justamente está tudo muito claro. Venha e leia este livro para você ver como você vai abrir a sua mente, a sua consciência. Sair do esotérico para o exotérico. E aí então você vai compreender que o significado da palavra pecado é antimatéria. Que você jamais consegue pecar contra Deus ou contra a espiritualidade superior. Você só destrói a si mesmo. Você só tampa o seu próprio brilho com sua antimatéria. Você se torna opaco porque você quer. Então, o tido pecado, na verdade, é uma orientação para que você não fique carregando peso desnecessário. Mas você pode subestimar todo o conhecimento. Assim são as pessoas. Então, quando termina este capítulo aqui, ele entra, né, num capítulo que eles falam na página 190, um cântico para São Leobotzes, né? E ele vai contar a história de um frade, né, frade Francis, né, que começa a história com um frei. Eu li toda essa história e quem tiver o livro tenha a paciência de ler toda a história, uma história até muito bonita, né, em que ele tem uma visão, né, que o São Leobotzes, ele vê, e esse mesmo santo mostra para ele onde tem uma caixa de metal com suas relíquias. E daí ele passa por vários perrengues, né? Porque duvidam dele, e ele passa 7 anos tendo que fazer o mesmo exercício espiritual, porque ele não pode tomar a iniciação de frade e fica como frei. E só que tudo isso faz ele avançar muito espiritualmente. Então, eu aconselho você que tem o livro, ler, né, essa história, que é uma história muito longa. Mas eu vou falar o que me chamou a atenção aqui, para que meu resumo aqui do que eu aprendi nessa história, né? O primeiro exercício aqui que mostra é a persistência e a humildade, né? Embora duvidem dele e façam ele fazer o mesmo exercício no outro ano, não dão a promoção a ele, ele continua em estado de humildade, continua o seu processo espiritual. Então, ficou muito claro nessa época que a gente viveu que a vergonha e a farsa daquele tido conhecimento religioso hoje, né,
Porque, em primeiro lugar, a maior parte das religiões foi incapaz de ser as primeiras a iniciar o processo de caridade. A gente começou a ver gente doando alimento em favela, ajudando outras pessoas que estavam desempregadas, o próprio governo soltando dinheiro para as pessoas. Mas a religião, seguindo as ordens sociais, fecharam suas portas e nada pôde, em matéria de previsão, colocar o que viria e o que as pessoas iriam passar. Como pode tantos místicos, tantos ditos eleitos, pessoas que estão conversando com Deus diariamente, ninguém falou? Ou não falou publicamente? Então, aí que você vai ver que esses místicos, como eles sabem? Que segredo eles detêm? Qual é essa capacidade de interpretação que faz com que eles consigam ver tudo isso que nós estamos falando? Eu me questiono a respeito disso. Então, aqui no final da história, deste capítulo que passa sobre a história do frade, ele faz um documento por cerca de 15 anos para dar de presente ao Papa. E no caminho, enquanto ele vai levar esse documento ao Papa, um ladrão o ataca. E o ladrão tenta roubar esse documento dele. E ele chega ao ponto de beijar os pés do agressor para que não leve o documento. Então aí chega numa hora que o ladrão pergunta para ele: por que você ficou 15 anos fazendo esse documento? De repente ele se vê questionado, e essa mesma questão do ladrão faz com que ele caminhe o resto da estrada perguntando: por que eu fiquei 15 anos refazendo um documento que estava velho, desse santo? Mas aí quando ele chega ao Papa, na época, o Papa lê todo o documento dele e fala que naquele tempo não era possível ainda ter acesso a todo aquele conhecimento, mas que ele seria altamente, com muita segurança guardado para que no momento oportuno pudesse ser decifrado. Todos sabem que os documentos de Santo Leo Botes falam justamente sobre vácuo quântico, sobre elétron, sobre vários processos científicos que na época eram muito avançados para que naquela época as pessoas que mal sabiam ler tivessem conhecimento daquilo. Hoje são perfeitamente explicáveis. Inclusive prêmios Nobel já explicaram esse mesmo processo. Como pode aquele simples homem que se tornou santo depois, pela Igreja Católica, Não vou nem entrar no mérito, de que como pode nós aqui embaixo achar que temos a pretensão de eleger um santo no plano superior. Como nós achamos que podemos fazer isso, Loucura, Mas é isso, essa religião distorcida que a gente precisa logo descobrir, esse religar interior com Deus, para que a gente possa, como Jesus, estar no Monte das Oliveiras ou estar em qualquer lugar orar, em qualquer lugar meditar, em qualquer lugar se conectar com Deus. Nós precisamos nos despertar, abrir os olhos. Precisamos urgentemente abrir os nossos olhos, para que a doçura da vida volte a brilhar em nosso coração e realmente a gente possa caminhar com muito mais suavidade e que a gente possa arrancar o medo do nosso coração. Infelizmente, tudo isso que acontece à nossa volta é para provocar medo, para discutir sua fé interior. E é um fato, Vários religiosos também morreram, vários materialistas também morreram. E como é duro ver às vezes um materialista, um ateu, às vezes ter mais dignidade, mais força, mais honra para morrer do que um religioso. Não, isso está errado. Isso está muito errado. Somos nós, os espiritualistas, os religiosos, que deveríamos, em primeiro lugar, dar um exemplo de sanidade mental, de coerência com a ilusão, uma coerência de que nós sim sabemos que nós não somos nada e que nós vamos morrer. Agora, materialistas morrem com muito mais educação, sobriedade do que nós.
É o que a gente está vendo. É porque exercícios espirituais infrutíferos, apenas locais de encontro, de confraternização, para escapar da solidão, da solitude existencial, do vazio existencial que temos no dia a dia, e que poderíamos rapidamente resolver isso quando tivéssemos contato com a centelha divina e o amor e a confiança brotar novamente. Como a gente já falou em outros podcasts, como pôde aqueles cristãos morrer dentro do Coliseu, sendo atacado por feras e ao mesmo tempo cantando hinos de louvores, vendo as pessoas que estavam do lado sendo mordidas e esmagadas. Imagina, enquanto o leão esmaga seu companheiro, eu sempre trago esse exemplo, e o corpo dele esbarra em você, você vê aquela fera enorme esbarrando em você, jogando seu corpo para o lado, mas você não se desvia, continua com os olhos para o alto, apontando suas palmas das mãos para o alto, cantando. E ainda assim, hoje, foi o que a gente viu nos tempos que a gente tem vivido ultimamente? Foi essa mesma fé que a gente viu? Não, não foi. Frustrante, decepcionante. Não quero ofender ninguém aqui, espero que minhas palavras não ofendam a ninguém. Mas essa é uma verdade. Que quem está lúcido agora, quem está me vendo, me ouvindo e tem uma lucidez para entender tudo isso, vai compreender que o Despertar dos Mágicos fala de tudo isso. Quem sabe ler nas entrelinhas. Há pessoas que vão ler isso aqui e não vão entender nada. Por favor, não jogue o livro fora. Guarde um tempo, depois de alguns anos, volte e leia novamente. Você vai começar a entender. E você vai compreender o que ele está dizendo aqui. Primeira coisa, tem muita coisa que é escondido de você. Isso é um fato. Várias descobertas arqueológicas não deixam você saber. Assim como você tem que entender que parte da ciência não trabalha a seu favor, trabalha a favor dos egoístas, dos governos que têm condições para gerar armas químicas. E quem está fazendo, como nós vimos aí, não se importa. Como diria, eu só quero ver o meu foguete chegar à Lua. Não me importa se um míssil atingiu a Inglaterra. Precisamos dar um salto de mentalidade muito poderoso nesse capítulo. E o que fica bonito aqui na história do frade, para quem vai ler, justamente é essa humildade dele, em que ele é tido como uma pessoa de imaginação fértil, mas que a todo momento ele segura a onda e não jamais volta atrás com o que ele viu. Ele viu e o superior o desafia e ele continua dizendo, não, eu vi. Ele tem a visão da entidade, que é o santo, que mostra para ele onde estão os artefatos. Então aí este santo é canonizado. Eu achei muito bonito essa parte aqui, porque ele traz ao mesmo tempo o esoterismo, e no outro capítulo ele já traz um desenvolvimento espiritual. O que de você, interiormente, seu, tem a ver com o que nós estamos falando aqui? Muito. Porque tudo se trata de você. Entenda, ao ler Apocalipse ou qualquer outro livro, está falando de tudo que ocorre dentro de nós, não fora. Se você morrer como muitos morreram nesses tempos atrás, foi o fim do mundo para eles. Ou será que você não entendeu isso? Não vai haver fim do mundo ou apocalipse para esses que morreram. Entenda. O fim deles já chegou. Então as palavras que estão ali se tratam, não é de uma época, de isso ou daquilo, ou de tempos em como eles tentam traduzir. Tudo se trata do que passa dentro de você. Mas isso você não vai ver ninguém te explicar. Porque eles não sabem. E os que sabem desistiram de falar para os ignorantes. Porque os homens sábios sabem que se eles começarem a falar aquilo que tem que falar,
eles vão ser destruídos. Hoje não vai ser mais crucificado, mas eles vão acabar com eles na mídia. Hoje em dia é muito comum isso acontecer. Então todo o trabalho que você tenha feito de bom, né, tudo aquilo que você acreditava, está destruído. Né? Fica fácil hoje fazer isso. Então eles sabem. Então eles preferem trabalhar nos bastidores, ir promovendo melhorias de formas diferenciadas e depois sair de cena. Sair de cena para pelo menos não fazerem com que seu trabalho de anos sejam destruídos. Como o nosso herói aqui do livro, né? Que o bandido aparece e pergunta: por que você ficou 15 anos fazendo isso? Né? E às vezes tudo que a gente fez é colocado, né, em dúvida. E aí nós não sabemos exatamente por que a gente fez isso durante todos esses anos. Mas nós temos falado aqui das 10 ativações mágicas aqui na parte de membros do canal. Se você quer ser membro, eu convido você a estar junto com a gente aí, aprendendo a ativar essas 10 ativações mágicas, né, e onde o assunto pode ir mais a fundo sobre essa magia natural, né, onde a gente pode falar mais abertamente sobre tudo isso. Então fica o convite, tá, para que você que queira vídeos diferenciados aí, né, de outra forma. E aliás, a maioria dos vídeos do canal está indo, né, sai e às vezes vai para a área de membros como um pequeno arquivo, né, de vídeos, né. Serenidade profunda a todos vocês que ouviram até agora, e eu me torno você.